Olá, estamos aqui em mais um podcast Mesa de Crente, um podcast diferente. Hoje, como convidado, nosso pastor Rui dos Santos, da Igreja Batista no Cacuia, Ilha do Governador. Olá, pastor Rui, tudo bem? Olá, pastor Agostinho Pereira, tudo bem? Graças a Deus. Feliz de estar com você neste podcast. Que ótimo. Daqui a pouquinho, logo após a vinheta, a gente retorna para esse nosso bate-papo. Até já. Bem, já retornamos aqui. Hoje, como convidado, como foi dito, pastor Rui dos Santos, pastor da Igreja Batista no Cacuia, ele governador. E aí, pastor, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo, tudo bem? Você, querido pastor, tranquilão? Ótimo, graças a Deus. A gente vai ótimo pela graça e as misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Pelo menos eu costumo dizer que eu estou melhor do que eu mereço. Amém, né? Me diz aí, pastor, nasceu num lar cristão? Como eu sempre digo para os pastores que já passaram por aqui e outros que vão passar, é, não é um concílio, mas tem lá conversão e chamado Oh, para a gente começar esse bate-papo de pastores. Então vamos hoje conversar com o pastor Rui. Ele vai contar um pouquinho ali da sua conversão, do seu chamado, se houve só vitória, houve oh, desilusões, meu filho. né? Houve desilusões, houve frustrações. E qual é esse relacionamento ministério, pastor, igreja e família? Então vamos lá. Nasceu no berço cristão? Quisera. Não, não nasci no berço cristão. E como é que foi esse encontro com nosso Senhor Jesus? Pastor Agostinho, eu, nas vezes que eu falo sobre a minha conversão, sobre esse testemunho de conversão, eu costumo dizer que eu tive oportunidade de conversão na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, mas eu a desperdicei. Não, não nasci num lar cristão, pelo contrário, num lar que eu nasci, nós frequentávamos outra religião. Aliás, é como se diz, a religião, nós fazemos parte da religião oficial, mas tínhamos uma outra religião também, sem falar nenhum mal de religião alguma ou tentar diminuir qualquer outra religião, mas nós pertencemos à Igreja Católica, onde eu fui batizado, fiz primeira comunhão, aquelas coisas todas. Mas a minha mãe, principalmente, era frequentadora de centro espírita, Hum. e foi para onde ela me conduziu alguns dos meus irmãos na época. Então eu era um bandista, podemos dizer assim. E o tempo passou, se eu for contar tudo detalhadamente, a gente vai ter que fazer um longo podcast. Mas o tempo passou e a minha conversão se deu já aos 36 anos de idade. 36 anos de idade, no mês de julho, inclusive, posso dizer que agora estarei fazendo 40 anos de convertido. 1986, num banheiro do aeroporto internacional do Galeão, hoje aeroporto Tom Jobim, aeroporto do Rio de Janeiro, ali foi a minha conversão. Ali um irmão da Assembleia, na época, se não me engano, presbítero da Assembleia de Deus, irmão Paulo, logo no início, assim que eu entrei numa firma para trabalhar, ele foi usado por Deus e me conduziu a Cristo. Em um momento que eu cheguei para trabalhar, logo no início, no primeiro dia, se não me engano, no segundo dia,
carregava no meu corpo um crucifixo de aço, que era para fechar o corpo, me proteger. Mas ali ele corajosamente, depois ele veio me falar que ele ficou com receio de falar comigo, ficou com medo de falar comigo, disse que eu tinha uma aparência muito carrancuda, muito pesada, mas ele entendeu que ele deveria fazer a vontade de Deus e falou comigo do Evangelho. E a partir dali, já vão quase 40 anos. A partir dali houve mudança. No dia seguinte ele me presenteou com um Novo Testamento. O mais importante é o amor, né? Onde ali é um Novo Testamento com perguntas direcionadas, com perguntas que nos levam realmente a refletir sobre quem nós somos e quem Deus é. A partir de então pude ver que eu era alguém abominável aos olhos de Deus. Deus era santo, como é santo, mas ainda assim ele me alcançou com a sua graça. Ele me salvou e hoje, para a glória dele, eu o sirvo. Resumidamente, assim foi a minha conversão no banheiro, de um aeroporto, algo para mim inusitado. Não foi num templo, não foi numa igreja, ou não foi num culto no lar, hoje numa célula, não. Foi no banheiro de um aeroporto. Ali eu tive meu encontro com Jesus, ali eu tive meu encontro com Cristo. E louvo a Deus por isso. Embora eu tenha perdido a oportunidade na adolescência, na juventude, o Senhor me alcançou já na fase adulta, aos 36 anos. Julho de 1986. Em março, precisamente em 22 de março de 1987, na primeira Igreja Batista de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, onde eu comecei a dar meus primeiros passos na fé, eu fui batizado pelo então pastor João Correia da Rocha, 22 de março de 1987. Essas datas assim que marca, maravilhosa, né? Que nos trouxe uma nova vida. Não esquece nunca, né? De Não se forma esquece, né? Então não importa o lugar que você estiver, Deus vai te buscar onde você estiver, né? Deus foi te buscar lá no banheiro, no aeroporto. aeroporto, exatamente. Não importa mesmo não, porque quando Deus quer nos alcançar, Ele nos alcança. A gente pode até tentar fugir, mas quando Ele tem um propósito na nossa vida, quando Ele tem um chamado conosco, Ele nos alcança onde nós estivermos. Por isso Ele me alcançou lá naquele banheiro de aeroporto, trabalhando, usando o irmão da Assembleia de Deus, que corajosamente veio falar comigo sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o plano de Deus para a minha vida, né? Independente de como ele disse depois, de ter me achado muito carrancudo, com a aparência muito pesada, feio, mas ele foi lá e falou comigo de Jesus. Eu já até que eu fiquei mais bonito depois que encontrei Jesus, ele me encontrou, né? Se Então, nasceu de novo, vai nasci de nascer pra... novo, não vai nascer feio de não, novo, né? Tem que de nascer jeito nenhum, tem bonito, que nascer tem que bonito. mudar. É verdade. Então, para você ver a importância, né, pastor? Estamos aqui com a presença do pastor Rubens, aqui, ele está ali, daqui a pouco ele bota a cara aqui para saudar vocês. E, né, pastor, cumprir o ID de Jesus, né? ID. E esse ID é em qualquer lugar, não precisa esperar um momento. É onde sempre vai ter alguém que vai estar precisando de ouvir a palavra, de um testemunho, de ouvir o evangelho. E, e é nesses momentos que o cristão ele tem essa responsabilidade de cumprir esse ID de Jesus, que é indo para qualquer lugar que você for, né? Vai divulgando, vai falando a respeito do evangelho de Cristo Jesus. Exatamente, pastor Agostinho. E pastor Rubens aqui nos assistindo, né? Prazer ter a presença dele aqui conosco. É, é exatamente isso. Nós precisamos ter consciência do papel que nos é
que nos foi, vamos dizer assim, de certo modo, imposto, que é o de pregar o evangelho, que é de anunciar o evangelho. Então, o que acontece hoje? Muitos, ou alguns, não vou dizer muitos hoje, porque a gente vê o quão difícil está para as pessoas deixarem o seu lugar de conforto para pregar o evangelho. Muitas vezes a pessoa espera para pregar o evangelho através de uma campanha da igreja, um trabalho da igreja, mas nós fomos chamados para pregar o evangelho onde quer que a gente esteja. E é por isso que eu fui alcançado, que alguém lá, ele também trabalhando lá no aeroporto, numa outra empresa, é claro, foi utilizar lá do local de trabalho onde eu estava, naquele banheiro, e ele falou de mim, da graça de Deus, da bondade de Deus. Nós, pastor Agostinho, enquanto cristãos, onde quer que a gente esteja, a gente tem que aproveitar as oportunidades. É o que precisamos fazer. Estar atento, né? Conforme ele estava atento às oportunidades. E ele viu, como ele estava atento, ele enxergou o pastor, né? E, e foi ali, aquele momento. Agora imagine assim, como é que ficou a satisfação dele de ter cumprido com êxito, para a honra e glória de nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ver que aquela pessoa que ele falou lá no aeroporto, num banheiro, hoje é um pastor, se tornou um cristão e um pastor. É. Então vamos entrar agora nessa linha. Pastor, como é que foi? Aí depois de quanto tempo de crente o pastor sentiu o chamado? Como é que foi isso? Acordou um dia de manhã, aí eu vou ser pastor. Não, não é assim que a coisa funciona, né? Primeira coisa, pastor Agostinho, na minha conversão, logo no início da minha conversão, eu sabia, eu tinha dentro de mim a certeza que eu não fui chamado para ficar sentado em um banco de uma igreja. Tanto é que, mesmo antes de frequentar a igreja, primeira igreja batista lá de Jardim Primavera, quando eu saí de trabalho, estava em casa, eu, do meu modo, sem entender nada de hermenêutica, exegese, nada, eu fazia, hoje eu chamo de sermão, naquela época eu chamava de algumas escritas. E eu ficava me imaginando pregando para várias pessoas, já naquela época. E a coisa aconteceu da seguinte maneira. Ali no início da minha conversão, lá na primeira igreja Batista de Jardim Primavera, eu fui convidado para pregar, no início da minha conversão, novo convertido, pregar num culto, num lar. E eu preguei e recebi elogios. Da forma que eu sabia pregar, eu preguei e recebi elogios ali. De certo, as pessoas ali viram que eu tinha potencial. Vindo de Deus, é claro, a gente percebe isso depois. Mas aquilo encheu o meu ego. Em flor, né? Inflou o meu ego. E Deus ele me botou de castigo, então aí nunca mais eu preguei, nunca mais fui convidado. Isso aí da empresa que eu estava, eu fui trabalhar numa outra empresa numa comissaria. E ali tinha uma sala, eu trabalhava à noite, e tinha uma sala que nós chamávamos de capela, né? Uma sala dentro da comissaria, onde reunia-se os crentes, não apenas crentes cristãos de modo geral, porque tinha católicos também, que converteu-se ali nos encontros nossos ali na capela durante a madrugada. Ali eu fui ouvindo, fui aprendendo, fui sendo aconselhado, também fui falando alguma coisa à medida que aprendia. Foi sendo mentoreado ali, Fui né? sendo mentoreado, mesmo que sem saber que estava sendo mentoreado. E saí lá de Jardim Primavera, vim morar na Ilha do Governador e passei a congregar na Igreja Batista do Tauás, em 1987 ainda. E foi ali que eu senti o chamado de Deus. Uma vez, através de um missionário que veio do Rio Grande do Sul, na promoção de campanha de missões nacionais. Aí fez o apelo, eu vou lá na frente, senti tocado.
Passou um tempo, aí hoje a missionária Esther Penha também veio do campo, foi dar um testemunho lá também na Igreja Batista de Tovar. E eu já me correspondia com ela no campo, eu mandava carta, correspondíamos com ela através de Não tinha carta, né? WhatsApp, né? Era carta, não tinha nem Não, internet, não né? tinha não, não. E ela também fez o apelo, eu fui na frente. Aí eu falei com o pastor Josué sobre isso, sobre o chamado. Ele disse que eu precisava me preparar. E, pastor Agostinho, aqui tem uma carteirinha. Essa carteirinha aqui, ela foi expedida em 1990, com validade até 1992. Eu descobri esse seminário aqui, Seminário Santíssimo, Seminário Teológico da Santíssima Trindade, no Instituto Ortodoxo Internacional de Ciências Teológicas. E eu comecei a fazer esse estudo por correspondência. Uhum. Fiz esse estudo por correspondência, mas eu sabia que não era só isso que Deus queria. Eu, conversando com o pastor Josué, já tinha terminado segundo grau há muito tempo, há mais de 20 anos atrás, mais, e não fui pegar o meu certificado nem nada. Então, quando me senti chamado, eu fui buscar o certificado. Havia estudado no Lemos Cunha. Do Lemos Cunha fui estudar no Colégio Freitas, era um colégio fundado por um ex-professor do Lemos Cunha. Só que deu problema no Freitas e a documentação, segundo ele lá, houve um incêndio e perdeu essa documentação. Eu peguei o histórico do Lemos Cunha e mais uma declaração do Freitas e apresentei no Colégio Mendes de Moraes, ali, Mendes de Moraes. E eles disseram que precisava analisar, lá, e analisaram lá, através de uma junta deles lá no Mendes de Moraes, e acharam que eu não precisaria, que eu até pensei, eu vou ter que voltar a estudar tudo de novo. Uhum. Mas aí eles acharam que eu poderia começar simplesmente a partir da terceira série mesmo, do hoje ensino médio, né? E aí eu fui estudar lá no Mendes de Moraes, já de cabelos brancos, saía do trabalho lá do aeroporto. De manhã pegava o colégio e já começava a piadinha quando pegava o Um ônibus. monte de Né? adolescente. Um monte de adolescente. Tá lá você. Né? E já estou eu lá no meio dos adolescentes. Lá. E as pessoas, quando pegavam, tinha que ir de uniforme. As pessoas achavam que eu estava de uniforme para não pagar passagem. Né? Já vinha isso. Chegando lá no colégio, lá, logo no início, ó o vovô da turma. Os tal. Pelo menos ganhou um lugar de destaque, né? O vovô da turma. Mas foi uma coisa muito, muito interessante, muito legal. Eu louvo a Deus por esse tempo também, entendeu? Ali foi um momento em que eu posso dizer foi uma oportunidade que Deus me deu também de ser usado ali naquele colégio. Fui ajudado pelos alunos. Ali, inclusive, eu conheci hoje a esposa de um dos pastores, amigo nosso, pastor Anderson, né, que hoje está no Guarabu. A esposa dele, na época, era minha amiga de classe, né, uma companheira de classe, né, a Cida. E ali eu fui muito ajudado pelos alunos, né, e numa prova de literatura, se não me engano, a maior nota da primeira prova ali, a maior nota foi a minha. Né, não sei Viu? se foi Não, a 9 e nota pouco, foi a do vovô da turma. vovô da turma. Aí a professora disse, tá vendo? Tu não sentava, tu sentava, porque tem assim, tem as cadeiras da frente, é dos estudiosos que se concentram. A do meio, é aqueles que estão no limbo ali, né? É. Tende um pouquinho para aprender, tende um pouquinho para a turma da bagunça. E a de trás, lá do fundão, é a turma da bagunça, que não quer nada com nada. Tu começou lá atrás e veio progredindo, ou tu começou lá na Não, já comecei no lugar certo. Já não tinha mais tempo a perder, né? Já não tinha mais justo? tempo a perder. Eu comecei no lugar certo, aí tive essas notas, ali uma boa nota ali, tive ajuda, tenho que falar mesmo, tive ajuda para poder chegar ao final, ser aprovado. Eu tinha oportunidade nas aulas de filosofia, nas aulas de sociologia,
falar de Jesus, né? Tinha um pastor, um professor, aliás, que ele era Rosa Cruz, Uhum. né? E ele gostava das minhas intervenções. O fato é que mesmo depois que eu saí do colégio, esse professor me procurava para perguntar sobre assuntos bíblicos, sobre personagens bíblicos, é, tal a amizade que fizemos e as oportunidades que ele me dava, né, dentro de sala poder colocar ponto de vista bíblicos. E no tempo que eu fui estudar lá no Mendes de Moraes, também foi um tempo que foi reativado lá o trabalho evangélico lá que estava parado. Então, Deus tem propósitos para todas as coisas, né? Tem um tempo certo para todas as coisas. Então, eu fui lá pro Mendes de Moraes e fiz lá, terminei lá o segundo grau, o ensino médio. A minha formatura foi na igreja presbiteriana aqui da Rua Graná, né? Uhum. Ali. E após isso, eu fui para o Seminário Teológico Betel, né? E ali fiz o meu curso. Lá, na época era 4 anos, saí de lá em 99, Uhum. 99, 98, aliás, 98, 95, 96, 97, 98. 98, formatura em 98, colação de grau em 98, em dezembro de 98, dia 2 de janeiro de 1999, eu estava passando pelo conselho. Foi logo a seguir, né? Logo a Formatura seguir, e veio logo o concílio. logo a seguir veio o concílio. Esse que é o Igreja ideal, né, pastor? ideal. Ideal, né? Igreja Batista do Tauá, Já tá estávamos eu, fresquinho tudo aqui, né? fresquinho, foi muito bom. Eu e mais dois candidatos, que estão, pastor Grivaldo, em Minas Gerais também, Uhum. em Paraisópolis, em Minas Gerais, e o pastor Alberto Dias Nobre, que está em Três Corações. No ano 2000, eu me apresentei na Convenção Batista Carioca como missionário urbano da Convenção Batista Carioca, em convênio com a Igreja Batista de Itauá. Fui recebido lá, fomos recebidos, eu, minha esposa, nossa filha na época, Sara, pelo pastor, então presidente da época, pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, e o pastor que era executivo, secretário executivo, pastor Belardim de Amorim Pimentel. E ali eu fiquei na convenção como missionário urbano. Mesmo depois de ter plantado a igreja em 2007, ainda fiquei acho que mais um ano, se não me engano. Uhum. Lá na Convenção Batista Carioca, desenvolvendo o trabalho de plantação de igreja. Claro, já no final já não estava mais, porque formou-se a igreja e a igreja entendeu que eu precisava continuar como pastor e ficar como pastor da igreja. Que é a Igreja Batista do Cacuia Igreja hoje. Batista no Cacuia. Isso aí. Igreja Batista no Cacuia, Rua Visconde de la Mare, 666. Filha do governador. Você 666, o endereço da bênção, dá bênção, vai buscar a tua bênção. porque 666 muitas vezes a pessoa confunde, né, com o número, né? Ah, é? É, Gosto de relacionar número. tá? Mas é endereço da bênção. Ah, dá bênção. Endereço Deixa a da bênção. besta para lá e Deixa a vamos besta para lá. abençoar. O negócio é bênção. Igreja é uma bênção. Realmente, Igreja Batista do Cacuia é uma bênção. Fomos membro dessa igreja, saímos pastorear uma igreja, depois retornamos para lá novamente e falamos assim para o pastor aqui, foi meu pastor, e hoje eu tenho o prazer de recebê-lo, pastor aqui no Mesa de Crente, além de ter sido o nosso pastor, ainda considero, é também um grande amigo nosso e nos orientou muito no início, até tanto do nosso chamado quanto do ministério pastoral. Então é bênção. Então realmente é o número da bênção. É o número da É o bênção. número da bênção. Mas pastores não, agora é só o pastor aqui. O Rubens está ali, ó. Daqui a pouco ele vai botar a cara aqui para vocês conhecerem. E o Rubens a gente conheceu lá no Seminário Teológico Betel, onde o pastor foi também, estudou Seminário Teológico Betel. Mas, pastor, aí veio o concílio, veio a igreja,
Tu casou em que ano? Conheceu a sua namorada em que ano? Como é que foi isso? Você Isso. já era pastor, não era pastor? Estava no seminário, não estava? Era crente, não era crente? Como é que foi essa... Conta essa história pra gente aí. Há histórias que eu gosto de puxar aqui de dentro para fora, né? Porque de fora para dentro todo mundo olha para ele assim, esse pastor é uma bênção. Já conhece. Mas vamos ver de dentro para fora. Vamos conhecer esse homem de dentro para fora. Isso é muito bom, viu, gente, buscar tais coisas. Eu e minha esposa, né? Nós nos conhecemos desde juventude, tá? Mas chegou uma fase da vida, ela foi para um lado, eu fui para o outro. Uhum. Mas aprove a Deus que é, no início ainda da década de 80, antes da conversão, Uhum. nós não casássemos. Então, Nós, antes de você conhecer a Cristo, você conheceu ela não, primeiro, eu já vocês conheci, casaram. Isso. Aí quando você sim, se converteu, vocês já eram casados. quando eu me converti já estávamos, não, vamos lá, vamos voltar isso aí. Rebobina, rebobina a fita. Vamos rebobinar, vamos rebobinar. É, 1981, 1980, nós decidimos que precisávamos ficar juntos. Rapaz, olha Decidimos. só, você vai me causar um problema. Não, não, Rubens. Não sei se você na tua casa é assim, mas esse camarada vai causar um problema, esse pastor. A minha esposa vai olhar esse podcast e vai falar, tá vendo? Ele lembra até a data, até o tudinho. Mas vai, ele editar, né? Vou editar essa parte. Ele lembra até o ano, até o mês. Se perguntar a ele qual era a roupa que ela estava vestida, ele vai dizer. Mas vai lá, Ai, ai. continua. Continua esculachando a gente. No pleno dia dos mês dos namorados. Ó, não sei. Ai, veja bem. Continua. Então, no final de 1980, nós decidimos, acho que efetivamente no início de 1981, nós passamos a conviver, né? Ficamos 3 anos convivendo e depois, com 3 anos de convivência, nos casamos. Tanto é que hoje nós temos só de casados, né? Uhum. Faz as contas então. Desde 1980, Faz as contas aí, pastor Rubens. 1984 84 até agora, até 2026. agora. A Casado, né? calculadora aí. Casado com ela. Isso. Então nós estamos casados esse tempo. 41 anos. E estamos juntos mais 3 anos aí. Então a gente está com esse tempo de caminhada junto. A minha idade. Sua idade, tá vendo? Menino. Menino, né? Menino. É um menino, né? Que bom que Deus alcançou quando era menino e está servindo ao seu enquanto menino. Então, esse tempo de caminhada, e não foi nada fácil. Minha esposa, eu me converti primeiro, ela não era cristã. Eu tô curioso para saber isso aí. Aí tu chegou em casa e virei crente, me converti. E aí? Não, Que ela primeiro falou? foi, não, bem, se você aí, ela entendeu que eu tinha aceitado Cristo, mas é assim, né? Se você é cristão agora, tudo bem. Então a gente, quando é cristão, a gente tem no afã de ganhar todo mundo. Então algumas coisas que aconteceram. Aquele primeiro amor, né, Aquele pastor? primeiro amor. Aquele primeiro amor, o novo convertido, ele queria, se Deus botasse um machado na mão dele, ele rachava a cabeça de todo mundo para botar a palavra de Deus lá Isso. dentro da Bíblia, né? Encaixar a Bíblia, né? Ele Exatamente. quer que todo mundo se converte, né? Penso eu que nós temos que estar voltando esse primeiro amor todos os dias. Todos os né? dias. Todos os dias. É verdade. Mas continua. Aí a esposa, né, e viu que a mudança de vida, né? A primeira coisa que deu ruim lá foi final de ano, sempre passo em casa com a família, agora passar na igreja. Aí já deu ruim da primeira vez, né? Aí deu essas confusões, porque, né, e eu sem sabedoria, início da conversão,
Aí, muitas das vezes, ela queria ir para o cinema, eu achava que não podia, naquela época, né, era uma época que se falava que crente não pode ir para o cinema, não sei o quê, coisa e Pode, tal. não pode, não Não pode, não pode, não pode isso, não pode, não pode pode. aquilo. Mas eu ia, Não mas podia passar nem na porta, nem na nem na calçada em porta, frente ao cinema. nem na porta. Era pecado. Mas eu ia, mas infelizmente aquilo acho que fazia mais mal para mim do que para ela. Uhum. Mas o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. Eu me lembro que eu fui para uma festa, ele me chamou para uma festa de uma amiga dela de trabalho, que ela na época trabalhava fora. E eu fui para uma festa lá, um ambiente quente, fechado, música alta, bebida, e eu tô ali. Já não era mais o velho Rui, né? Perdidão. Né, perdidão. Mas graças a Deus, mais ou menos quase 5 anos orando, ela se converteu. Hoje é uma ajudadora, hoje ela pisou um pouco mais no freio, né? No início era. Mas hoje ela pisa mais um pouco no freio, a idade chega, coisa e tal. Aí vem neto, vem tudo. Mas é uma grande ajudadora no ministério, né? Uma grande ajudadora, incentivadora. E eu louvo a Deus pela vida dela, minha querida esposa Zilá, né? E assim, não sei como são as esposas de vocês, a gente muitas das vezes não consegue demonstrar tanto quanto ama, né? E falar Verdade. tanto quanto ama, né? E eu ouvi no debate ontem, né? Foi Tinha ontem. mais calado do que É, falando, né? mas é verdade, elas são mais expansivas, porque nós somos mais razão, elas são mais emoção, então elas precisam realmente, de fato, ouvir, eu te amo, eu te amo, você é meu amor, você é a mulher da minha vida, mas a gente muitas das vezes, homem é muito durão muitas das vezes, né? Até para falar, né? Pode ser até que vocês falem, mas eu não tenho tanta facilidade, embora ame demais a minha esposa. E ontem foi engraçado que cheguei em casa de onde? De levar o neto na escola, buscar o neto na escola, ela pergunta, você ouviu o debate? E o debate estava falando sobre isso, né? É. Um dos pastores, acho que foi o pastor Teodomiro José de Freitas, lá da PIB da Pavuna, falou que a mulher gosta de ouvir o marido falar, eu te amo, eu te amo. Aí chega em casa e pergunta, você ouviu o debate? Às vezes a gente ouve mais do que fala. E isso nos agrada. A gente sabe que é gostoso, é prazeroso. Mas falta mesmo aquele beliscão, aquela cutucada para. Mas ela sabe o quanto eu a amo e muitas das vezes não é preciso ficar falando toda hora, mas ela sabe, né? E a gente procura provar o quanto ama através de ações, através de atitudes. E também procurar fazer Às vezes que é dito, a gente, enquanto pastor, a gente precisa ouvir e aprender também, né? Justo. Ouvir e aprender. Eu considero até um bate-papo começo um momento até de aprendizado para nós mesmos, né? Porque a gente abre o coração, se expõe e a gente fala daquilo que a gente precisa fazer e muitas vezes tem dificuldade para fazer, né? E a gente precisa se policiar. Por isso que eu gosto daquelas células onde tem os desafios, né? Células de casais onde tem os desafios, né? Que o casal é desafiado a fazer alguma coisa, né? Eu me lembro que na última célula eu fiz uma poesia lá, para ela lá. Era um desafio. Acho que foi como você estava, né? Ele ganhou na poesia? Ele ganhou em primeiro lugar. Primeiro lugar, Mas ele ganhou porque é o pastor da igreja, é porque tinha que votar nele. Continua. Carta marcada não, né? Tá vendo? Tá querendo desmerecer, né? Mas aí é assim, cara. Eu acho legal isso. Eu acho legal. E a gente nesses momentos se descontrai, né? Mas a gente aprende algumas coisas e a gente aplica, né? Aplica, então, os desafios aí, o desafio que foi imposto a ela cumpriu. Qual foi o desafio? Fazer um prato que eu gosto. Ela fez o prato que eu gosto. O almoço, ela fotografou, não sei se ela botou no grupo da família lá, da igreja. Mas é essa mulher que está comigo há tanto tempo, essa mulher que apoia, essa mulher que ajudadora,
é essa mulher que há mais de 4 décadas caminha comigo, estamos juntos, né? Que nós nos conhecemos lá do outro lado, ainda em tempo de. Lá na juventude, tempo de baile, tudo. Uhum. Ai, depois cada qual no seu rumo e Deus depois nos une lá na frente. E acredito que Deus tem um propósito em nós como família, em nós enquanto marido e mulher também. E estamos nessa caminhada aí já há esse tempo. E eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pelo fato de Deus ter me alcançado. Às vezes eu falo assim, poxa, fui alcançado aos 36 anos, mas depois eu volto atrás e digo, não, ainda bem que eu fui alcançado aos 36 anos. Né? Deus tem um tempo certo, tem a hora certa, o modo dele certo. De repente, se eu tivesse sido alcançado mais cedo, não sei se de repente poderia me desviar para voltar depois ter que contar uma história lá de, eu me desviei, lá fora vai assim, não. Então, eu já saí do mundo direto, já conhecendo o que é o mundo, para não voltar mais para ele, né? E para servir ao Senhor. E a única maneira de demonstrar gratidão por quem Deus é e pelo que Ele fez comigo e faz conosco, a forma de demonstrar essa gratidão é servindo, né? Então, Ele aprova Ele não apenas me salvar da condenação eterna, me dar a vida eterna, mas também me chamar para o ministério pastoral, né? E no ministério pastoral, a gente vai caminhando, existem as dificuldades inerentes ao ministério, ao próprio chamado, a gente às vezes ouve palavras desmotivadoras, né? Principalmente no início, como eu vi lá no início, larga esse negócio de missionário para lá, larga esse negócio de mistério. Mais tarde, quando surgiu uma igrejinha, mas Deus colocou no meu coração ser aquilo que Ele disse para eu ser. E eu segui. E Deus foi me fazendo vencer etapas. Não é fácil, nós estamos vivendo um momento muito difícil do ministério, para o ministério pastoral, um tempo muito difícil para quem exerce a condução de igreja. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas é um tempo que a Bíblia não escondeu de nós. Uhum. E a gente precisa, então, desenvolver esse nosso ministério, o ministério para o qual nós fomos chamados. Somos aqui 3 pastores, exatamente debaixo da dependência de Deus, da obediência a Deus, entendendo a nossa fragilidade, entendendo as nossas imperfeições, porque se nós acharmos que nós podemos, porque podemos, e de que somos perfeitos e que não dependemos deles, a gente vai estar ruim. Pastor Agostinho, Pastor Rubens, hoje nós precisamos tomar cuidado para que a inteligência artificial não substitua o Espírito Santo em nossas vidas. É verdade. Hoje tem muita gente dependendo totalmente da inteligência artificial. Podemos usá-la? Sim, podemos usá-la e aproveitar dessa, porque isso é fruto da inteligência que Deus deu ao homem. Então nós podemos usá-la, mas não podemos jamais permitir que essa inteligência artificial substitua aquele que Deus colocou como nosso guia, como nosso mestre, como nosso instrutor, que é o Espírito Santo. Aquele que nos conduz à verdade, aquele que nos faz entender de fato as realidades espirituais. Então a gente precisa ter muito cuidado. E o ministério pastoral hoje tem um desafio. Nós como pastores, enquanto pastores temos esse desafio de utilizarmos a inteligência artificial, mas sem permitir que ela tome o lugar de Deus na nossa vida. Não permitir que ela seja o condutor da nossa vida, não permitir que ela seja o cabeça da nossa vida. Uhum. Né? E ministério pastoral, pastor Agostinho, eu falar com você de ministério pastoral, eu acredito que é chover no molhado, que você conhece a nossa maneira de ser, o pastor Rubens também, então, e a gente entende as dificuldades do ministério pastoral, a gente entende os momentos de felicidade do ministério pastoral, mas a gente entende também que há momentos de sofrimento, há momentos de tristeza no ministério pastoral,
mas a gente entende que a alegria no ministério pastoral suplanta tanto sofrimento como tristeza. Então a gente, e como eu falei com você naquela conversa ali em particular de um amigo nosso que Uhum. estava desejando, inclusive, abandonar o ministério pastoral, é o que eu digo aqui nesse podcast. Isso vai servir para nós aqui e para aqueles que estarão assistindo esse podcast, Pastor Agostinho, Pastor Rubens, é que não há outra coisa que a gente possa fazer senão perseverar. A gente precisa perseverar naquilo para o qual nós fomos chamados. As dificuldades vêm, as tristezas vêm, os sofrimentos vêm, mas nada supera o gozo de servir ao Senhor naquilo para o qual nós fomos chamados. É porque a Então, nossa esperança, o nosso foco tem que estar nele, né? O exatamente. nosso objetivo tem que estar nele. Embora a gente se entristece quando não acontece aquilo que desejamos, mas é apenas um sentimento de entristecer-se, Não, isso aí não não. de se frustrar. Não, Porque não, se claro. colocarmos na pessoa, Não, fatalmente vamos nos frustrar, porque claro. nem todos serão como a gente, Não, de ou jeito nenhum. trabalharão, ou caminharão de Não, lado a não. lado conosco. É verdade. Então, se a gente, nosso objetivo maior, né, nosso alvo é Cristo. Se a gente tirar e colocar numa organização da igreja, ou na própria igreja, ou nas pessoas, nós podemos se frustrar, porque Sim, não vão claro. dar o Não, retorno. não. E penso eu agora naquela fala de Jesus, o que Salomão faz, essa não fique sabendo, serve até para a gente olhar nessa perspectiva no ponto de quando você faça não por obrigação, mas faça por prazer Isso. aquele e por prazer que você sente em fazer. Se você, tudo que for fazer, esperar retorno, esperar recompensa, aí você se frustra. Porque nem sempre, ou talvez nunca, dependendo da situação, vai chegar a recompensa. Então faça, eu digo assim, eu faço porque me dá prazer. Eu sinto vontade e me dá prazer. Aquilo me satisfaz. Então, se me satisfaz, eu faço. Né? Agora, não esperar algo de alguém, porque vai se frustrar, vai se aborrecer. Concordo plenamente. Pastor Agostinho, o problema é que a gente, às vezes a gente perde o foco, né? Estou dizendo a gente de um modo geral. Justo. Porque a Bíblia diz o seguinte, para tudo que nós formos fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Fazer como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Então tem que fazer para a glória de Deus. Mas a gente tem que entender o seguinte, às vezes, mesmo planejando, a coisa não sai como a gente planejou. Não sai. Então a gente tem que entender isso também. Às vezes existe uma frustração, até no ministério, quando a gente projeta algo, a gente cria uma expectativa muito grande em determinada situação, ou em determinado projeto. Então a gente tem que ser, inclusive, comedido, a gente tem que, na expectativa. E se alcançarmos o resultado, glória a Deus. Se não alcançarmos, glória a Deus também, porque é melhor a gente até lá na frente a gente falar assim, poxa, eu não consegui, do que de repente falar assim, se eu tivesse feito. Então a gente tem que fazer. Então, e a gente não tem que ficar esperando o reconhecimento humano, embora a gente goste do reconhecimento humano. Mas a gente não deve trabalhar para receber o reconhecimento humano. Né? Por quê? Porque quando a gente trabalha para receber reconhecimento humano, aí é que a gente se entristece, se frustra, porque esperava, poxa, fiz fulano, poxa, não deu nem obrigado, né? Não. A nossa recompensa, ela vem do Senhor, e a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão nele. Então a gente precisa fazer, e as frustrações que vieram, os sofrimentos que vieram, tanto vem na vida cristã como na vida ministerial. A vida ministerial está dentro da vida cristã. Então, se vem em algum momento alguma frustração, alguma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse, mas a gente tem que entender que, acima de tudo isso, está o controle de Deus. E se aconteceu dessa forma, Deus sabe o porquê, de repente incompetência nossa, de repente não era para acontecer mesmo,
Mas a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas e o que compete a nós é não perdermos o foco, é seguirmos olhando para o alvo, cumprindo aquilo para o qual nós fomos chamados. Precisa haver em nós o mesmo sentimento, claro, não vou falar o que Paulo falou, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, né? Que também precisa haver isso em nós, Precisa né? ver isso em nós Precisa também. haver isso em Então, nós. penso eu É, que a palavra de Paulo, a gente precisa se apropriar dela então, sim, até para a sim. gente cumprir aquilo que a Não, palavra nos ensina, né? sim, mas Entendeu? eu queria pensar no outro sentido, uma frase que ele falou acerca de si, né, lá em Atos 20, 24, quando ele diz: "Em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, Contanto que contanto que cumpra com cumpra alegria com alegria o ministério e a carreira para o qual foi chamado, que chamar. de pregar o Esse, evangelho", esse, né? esse Entendeu? versículo eu tomei ele para mim. Ah, isso faz parte do Se meu Paulo não tivesse chamado. escrito, eu ia escrever. Eu Então, tomei esse, né? Ele faz parte, assim, eu tenho um carinho especial. E aí a gente procura fazer, não é apenas ter um carinho especial pela palavra, um versículo, mas é o carinho especial de você estar cumprindo, você enxergar aquilo ali, tomar, se apropriar dele e exatamente. cumprir daquela maneira que está escrito ali, né? Porque senão não vale. Por isso que Deus vai fazer. Ser leitor, mas não ser praticante, É, não resolve não nada, né? resolve nada. Não A resolve gente nada. tem que ter isso como Vai ser missão. mais uma na multidão Mas, e que recebeu as exatamente. bênçãos e que depois vai gritar para crucificá-lo. É verdade. A gente tem que entender que nós temos uma missão. E essa é a nossa missão. Então a gente tem que prosseguir, a despeito de tudo quanto acontecer. Mas eu amo estar no Evangelho, eu amo estar no ministério pastoral, Ama, pastor, pastorear? amo Ama pastorear, pastorear. amo O pastorear. que defina aí ser pastor, com as suas palavras? Não quero teologicamente e nem biblicamente. Vamos dicotomizar isso aí. É da tua cabeça, das tuas palavras, do seu sentimento. Então, para mim, ser pastor é ser gente que cuida de gente. Uhum. Pastorear é cuidar. Vou usar o termo bíblico, né? Uhum. Teológico, é apacentar Vai mesmo. ter que apoiar. É apacentar, é cuidar de pessoas. E um termo muito usado para pastor, para conceituar pastor, é ternura. Uhum. O pastor tem que demonstrar essa ternura, esse terno. O pastor ele não pode, por exemplo, eu falo isso muito com as pessoas quando estou aconselhando. Olha, nunca tome decisões levado ou pautado nas emoções Uhum. ou pelas circunstâncias. Não tome decisão assim. Não paute a sua vida dessa forma. E nós, pastores, temos que ter esse cuidado para não fazer isso. A gente tem que tomar as nossas decisões, inclusive as reações, né? Porque agir conforme a Bíblia é fácil, reagir conforme a Bíblia é que vem um problema. Uhum. Quando você sente uma pisada no seu calo, né? Então, o pastor, muitas das vezes, ele ouve coisa, eu já ouvi, né? E de pessoas que você espera nunca ouvir. Você ouve coisa, mas você não vai rebater e não vai reagir à altura. Deus ele te dá a capacidade, eu creio nisso, ele te dá a capacidade de você reter aquilo, de você trabalhar aquilo e de você lidar com o outro como você gostaria que Jesus cuidasse de você. É, ser pastor é isso, ser pastor é você cuidar do outro, tratar o outro a despeito do que o outro faça. Ser pastor é você direcionar ao outro as águas tranquilas. Ser pastor não tem, para mim não tem uma definição tão apropriada como essa, ternura. Uhum. Porque ternura está ligada exatamente. Só é eterno quem cuida. Só tem ternura quem cuida. Quem não cuida não precisa de ternura, de qualquer maneira. Aí eu vou usar o que Jesus falou lá em João 10:10, sobre o ladrão, né? Falando em relação àqueles líderes religiosos da época.
eles não tinham cuidado com as ovelhas. Eles, o negócio dele era comércio. Mas Jesus, ele falou que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E nós, enquanto co-pastores do sumo pastor, nós precisamos dar a vida pelas ovelhas. A gente tem que dar. Senão, não estamos cumprindo o nosso papel enquanto pastores. Né? E eu acredito, pastor Agostinho, pastor Rubens, que o ministério pastoral ele poderia ser definido da seguinte maneira: gente cuidando de gente. E é bom, né? Não é gostoso ser pastor? É gostoso. É gostoso ser pastor. Mesmo que às vezes tem certas Não. ovelhinhas lá que dá vontade. Você falou. Não, mas, rapaz, o amor de Cristo nos constrange. É verdade. Você falou em ovelhinha, agora só para quebrar. Não é quebrar o gelo aqui, a gente já está rindo pra caramba mesmo. Mas às vezes eu costumo conversar com algumas ovelhas já antigas, né? De algum tempo. Aí me chama ovelhinhas ou ovelhinhas, né? Ovelhinha. É ovelhinha ou ovelhinha? Ovelhinha, né? Enquanto a gente estiver cuidando de ovelhinhas e ovelhinhas, tá ótimo. Desde que não entre no rebanho um bodinho. Mas às vezes tem, cara. Assim, né? Às vezes tem. E você não pode destratá-lo, não. Pô, tira do sério, né? É, às vezes tem. Tira do sério, né? Pastor Rui, uma vez um pastor, conversando com pastores, e ele falou comigo assim, que hoje nós vemos muitos pastores que não têm sido bons pastores, né, por alguns motivos, né, não têm vivido a vida pastoral de forma intensa, né? E ele uma vez ele falou que nós temos mais pastores que pegam o versículo, o pastor dá a vida pelas Pelas ovelhas. ovelhas. Mas aí esses pastores de repente não vivem a vida ministerial, eles dão a vida das ovelhas. Da vida das ovelhas. Não, a E vida não a dela- vida pelas ovelhas. Então, assim, É. a gente tem uma retórica, muitas das vezes, com essas pessoas, né, declarantes, pastor, que muitas vezes não se aprofunda na vida da pessoa, né, para cuidar, e vive, muitas das vezes, em vez de cuidar, vive a vida contrária, né, ao ministério, que a Bíblia fala que está lá em 2 Coríntios 5, do 17 em diante, né, que a vida que nós devemos ter como pastor, né? Uhum. O que tu fala sobre isso? Eu só falo o seguinte, pastor que não tem cheiro de pastor, como é que pode ser pastor? Ou pastor que não tem cheiro de Cheiro de ovelha, perdão. Pastor que não tem cheiro de ovelhas, como pode ser pastor? Como que ele pode, de fato, estar dando a vida pela ovelha, pelas ovelhas, atendendo às necessidades das ovelhas, chorando com as ovelhas no momento em que se deve chorar, se alegrando com as ovelhas quando se deve se alegrar. Não tem como o pastor, alguém ser pastor de fato, de verdade, pastor, e não sentir o que as ovelhas estão sentindo e não, de certo modo, sofrer pelas ovelhas. Uhum. É difícil. É difícil. Tem, a gente. A coisa. Quer ver uma coisa? Agora, recentemente, nós tivemos a partida do pastor Luiz Cláudio. Uhum. E nós vemos ali os testemunhos de como ele marcou vidas ali. Para você marcar vidas, você tem que estar com essas vidas. Você tem que dar sua vida por essas vidas. Uma vez eu encontrei o Luiz Cláudio sentado na calçada, perto lá de um trailer lá, discipulando um rapaz lá, sentado, batendo papo. Onde ele comeu açaí. Aí ele Isso. comeu açaí. Isso. Ali do Penetra. Aproveitar as oportunidades. Né? Então, isso é da vida pelas ovelhas. Adoeceu alguém, você vai na casa, você não pode ir na casa. Cara, no mínimo, hoje nós temos WhatsApp. isso aqui. Isso aí. Um dos hábitos que eu tenho é orar pelo WhatsApp, é mandar mensagem pelo WhatsApp. Seja aniversário, seja quando está doente, a gente ora. Às vezes, quando a pessoa fala assim, pastor, só pode orar por mim? Eu falando, agora, vamos orar agora. Então, de certo modo, claro, aqui já tira um pouco da intensidade que você não está no convívio, de qualquer maneira você está cuidando. Uhum. De qualquer maneira você está cuidando. Pastor, ora por mim que eu estou assim, coisa e tal.
Aí você vai e ora, a pessoa se sente tão agradecida, tão grata. Obrigado, pastor. A gente dá testemunha, fica até. Às vezes pensa que a gente quer se vangloriar, né? Por exemplo, ontem estava no culto de oração, uma visitante, uma pessoa que foi visitar, aí a gente lá, na hora do culto. Eu sei que quando terminou o culto, ela estava com lágrimas nos olhos, alguém conversando com ela. Eu vi aquilo, então eu fui, coloquei, eu posso orar por você? Ela já tinha dito o nome dela, inclusive o nome de uma das minhas irmãs. Aí orando por ela, e as lágrimas descendo. Aí ela não ficou nem pro cafezinho, que a gente toma um cafezinho depois do culto, né? Ela foi embora, é, mas aquilo me incomodou. Então, já pegamos, já pedi, perguntei onde ela morava, ela não deu o endereço completo, mas disse que morava ali na Almirante Pestana, próximo, né? Aqui na Almirante Uhum. Pestana. Então a gente sente desejo de cuidar dessa vida. A gente espera que ela, inclusive, possa voltar. Tinha alguém conversando com ela, eu vou ver se conseguiu pegar o endereço dela completo. Porque isso é cuidar, você está vendo que a pessoa, como eu vi ela Necessita, né? necessita, como Precisa. eu vi que ela estava chorando, bem, deduzi, não vou dizer que eu sei que ela está, mas eu deduzi que ela poderia estar enfrentando algum tipo de problema, de repente familiar, de repente na saúde. Então, no momento que eu orei por ela, eu orei por ela, orei pela família, orei. Senhor, eu não sei qual o problema que ela tem, mas eu sei que tu podes cuidar dela nesse momento. O Senhor pode aliviar, de repente, eh, essa angústia do coração dela, trazer paz. Quer dizer, você está fazendo o papel. Se você não faz nada disso, eu lamento, mas você pode ter o título de pastor, Mas não é pastor, né? mas não é pastor. E às vezes, né, o pastor está lá sozinho pela madrugada, orando. Às vezes ele não Correto. está nem orando por ele está orando pela igreja, pelas aquelas ovelhas de Cristo, não se excluindo ele de ser também é uma Certo, ovelha de claro. Cristo, mas orando pela igreja, orando por cada um, é, pedindo perdão pelos pecados de cada um É, também, pedindo que a também. Deus venha perdoar o pecado de cada um, venha guardar, venha cuidar, ele está cuidando, né? E dá vida, dá o seu tempo Todo tempo. na necessidade da igreja, na Isso, necessidade de cada um, correto. né? E às vezes as pessoas nem pensam nisso, né? Nem Porque não pensa vê, nisso. nem vê, Pastor, porque não vê. isso que o irmão falou é de uma profundidade tremenda, que quando você está ali no seu secreto com Deus, colocando não apenas a sua vida, mas principalmente, como você falou, às vezes nem a sua vida, mas a vida de membros da igreja, a vida da igreja, a vida das famílias da igreja, a vida de determinados irmãos que você conhece a situação, às Uhum. vezes está com alguma enfermidade, você está dando ali a sua vida por essas ovelhas. Você está investindo tempo, investindo a sua vida, investindo tempo nessas ovelhas, porque você reconhece e entende que o Senhor, através da sua oração, ele pode agir em favor das necessidades dessas ovelhas, dessas pessoas, dessas famílias. Então, é o nosso papel. Muitas das vezes ele está até ali lutando com Deus, né? O pastor está lá lutando com Deus, colocando até assim, se tu não fizer, ó, vai ficar ruim assim. Lembro muito de Moisés. Para mim, é lógico que nós temos várias referências de muitos outros, mas de líder, pastor, líder mesmo, eu me espelho muito na pessoa de Moisés, né? Ele chega a bater de frente. Não, se tu não for, então pode Não, riscar meu nome dessa risque o meu aí, nome, não nos ó, faça isso se não você me não for faça contigo. aí, Eu, né, rapaz? E eu às vezes eu até, eu até me, sabe, dou um pouco de, sou meio abusadinho também para poder, ó, Simão, o Moisés falou contigo assim e tem um pouco para levar. Ele tinha menos, ele tinha mais do que eu tinha em relação, não tenho nada. É, mas a gente tem que
fazer isso, né? Às vezes, fazer a nossa parte como pastor. E, e o pastor não espera, por isso que voltando àquela nossa fala de antes, não espera alguém enxergar, não espera alguém agradecer. Faça porque você ama, Não, faça claro. porque você tem um ministério, faça porque você é pastor. Não espere recompensa, a recompensa vem de Deus. E se não vier também, Deus já recompensou através das suas bênçãos e até atender Com aquilo que você certeza, com pediu. Não certeza, é verdade, pastor? com certeza. Quando você perguntou como eu estava, eu falei que estava melhor do que mereço. Uhum. Então a gente entende isso. Então, você quer recompensa? Porque você já está melhor do que merece. É verdade. Nós estamos melhor do que merecemos. Eu, particularmente, agora eu vou tornar isso bem pessoal, eu, particularmente, merecia a condenação mesmo, de Deus. Merecia a condenação. Desacreditado de muito às vezes, né? É verdade. E Merecia a condenação. Mas ele veio e ele me dá salvação, ainda me chama para o ministério. pessoas às vezes até que como Jesus, né, estavam preso, apegado ao passado de Jesus e na sua própria parentela, na sua própria terra, não teve honra. É, E às vezes acontece isso com a gente, correto. ou com muitos, ou com a maioria, né? Pessoas que muitas das vezes não eram acreditados. Isso, vai dar em nada. Vai chegar não. Qual é esse menino aí? Vai não. E hoje, e hoje não, de muitos anos para cá, tem sido bênçãos, tem prosperado naquilo que Deus tem colocado, porque Deus não nos coloca em algo que nós não vamos prosperar dentro da vontade dele. É por isso que eu sempre oro. Não interessa saber a vontade de Deus. A minha oração, Senhor, eu não preciso saber a tua vontade. Me pega e coloca dentro da tua vontade. Porque aí eu sei se o que acontecer, como é que está rolando, ele está vendo, estou dentro da vontade dele. E essa é a minha oração. Né? Então, ser pastor, além de ser uma grande responsabilidade, é um privilégio para aqueles que são chamados. É um privilégio. Eu digo assim, se eu soubesse que era tão bom, tão bom, eu já tinha ido há Há muitos muito anos. tempo. Eu já tinha ido há muito E olha tempo, que né? você relutou, hein? Ele sabe minha história, viu? Eu relutei. E aí, até que eu falei para ele assim, ó, eu não quero fazer igual o Jonas. Eu gostava de pegar umas ondas, né? E vai que aparece um peixão lá. Então, É. até brinquei assim. Mas, pastor, nós conversamos aqui com o pastor Rui dos Santos, pastor da Igreja Batista do Cacuia, Ilha do Governador. Pastor, bate-papo gostoso, muito bom esse nosso. Tem mais alguma coisa que queira falar? Queira colocar aí pra gente? Não, você citou algo agora interessante aí no final de não precisar saber da vontade de Deus, né? Em relação a você, o importante é estar no centro da vontade dele, é estar dentro da vontade dele. Isso é interessante porque desde o momento que você entende que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita, você descansa Descanso. e fica no centro da vontade dele. Então, sabendo que a vontade dele tem essas características, você simplesmente descansa na vontade dele. Eu não vou citar uma música aqui que eu ficaria. Aí a gente não se apavora e não se espanta com nada, né? Aí você deixa as ondas te levarem, as ondas de Deus te levarem. As ondas me levar. Não. Deixa a vontade de Deus me levar. Que a vontade de Deus te levar. É No melhor, né? mar, na praia, deixa as ondas me levar. Mas no ministério, na vida cristã, quer dizer, É deixar como Deus, cristão, é deixar o Espírito nos conduzir, deixar Deus Cristo nos conduzir, né? conduzir, nos levar. Deixar, É, deixar as ondas do Espírito levar, deixa deixar as águas do Espírito o vento levar, do né? Espírito O vento do Espírito levar, né? Porque nos tem alguém levar. que, se eu deixar a minha vida me levar por mim mesmo, estou ferrado. Aí lascou, né? É isso aí. Aí eu vou te contar. Mas que
bate-papo bom. Pastor Agostinho. Com o pastor Rui aqui conosco no Mesa de Crente. Você, se gostou, com certeza você está gostando e gostou, você vai lá e se inscreve no canal, ative o sininho para sempre receber notificação quando for postado mais um podcast. Nós temos muitos outros já agendados aí para frente. Então vai ser um prazer ter você inscrito no nosso canal Mesa de Crente. Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz. Pastor, suas considerações, sua despedida. Pastor Agostinho, muito bom esse tempo aqui. Tempo precioso, tempo gostoso, tempo em que podemos afirmar que Deus está entre nós, está conosco, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, aqui somos 3. Nós somos 3. Nós somos 3, ele estaria presente. Pastor Agostinho, foi um prazer e não pensei que fosse tão agradável assim esse momento, mas confesso que esse momento foi um momento muito agradável, um momento de risos, de abrir coração, mais de reflexões, momento maravilhoso, esse momento maravilhoso, eu vou dizer momentos, porque esses cortes aí são momentos maravilhosos. Pastor Agostinho, Deus te abençoe com esse projeto, Mesa de Crentes, e que o seu canal cresça. Amém. Esse trabalho cresça e seja usado para a glória de Deus. Amém. Amém? Deus te abençoe, pastor. Um abração. Um abraço. Olha.